Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tudo bem com você? Estamos iniciando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com tempo, com calma, com profundidade e com espírito de reflexão. Tudo para compreender a revelação escrita. Mas não apenas compreender. Nós queremos que você tenha elementos suficientes para viver a vontade do Pai Celestial. Você pode acompanhar informações sobre os nossos convidados, curiosidades, os nossos temas, seguindo o endereço que aparece aí na sua tela. Em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, nós encontramos o seguinte texto: Acaso sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? O que significa a onipresença divina, conforme atestado aqui em Jeremias? Teólogos está começando. Em nosso programa de hoje, vamos tratar do texto de Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Nesse texto, nós temos o conceito da onipresença divina. Esse é um assunto altamente desafiador e altamente importante. E para discorrer sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto, temos dois convidados muito especiais. Os nossos convidados são o pastor Fabiano. Tudo bem? Tudo bem, pastor Fabiano? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Legal. Você trabalha no IAP. Me fala alguma coisinha que você gosta do IAP, algum aspecto importante que você valoriza no IAP. Esse é um conceito das universidades adventistas. Elas ficam num campus que é numa fazenda, né? Então, apesar de estarmos na região de Maringá, que é um polo universitário forte, né, no norte do Paraná, nós desfrutamos da tranquilidade de um campus que fica no meio de fazendas. Então, tem muito verde, muita natureza, um ambiente que você consegue parar para ter essa imersão, principalmente para os alunos também, no período de estudos, e para nós, professores, a oportunidade de desfrutar de uma boa qualidade de vida, nos permite ter mais tempo ao estudo também. Que bom. Nós também temos outro convidado, o pastor Márcio Costa. Tudo bom, Márcio? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O que você pensa do desafio de formar pastores para a igreja, pastores que vão liderar as igrejas, os membros? É um desafio, mas também é um privilégio, não é? Eu digo que além de um desafio, um privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque as verdades são as mesmas, mas o mundo e a realidade da igreja é outra. Então nós temos que estar sempre em sintonia, né? Não somente com a teologia, mas também com as necessidades das pessoas. As necessidades básicas são as mesmas, mas nós precisamos formar pastores que entendam o mundo em que nós vivemos, dentro de um novo contexto, mas pregando aquelas verdades que não mudam, que são eternas. Muito bom. Ok, vocês têm a Bíblia em mãos? Você tem a sua Bíblia? Nós vamos estudar o texto de Jeremias 23, versículos 23 e 24, ok? Jeremias é o profeta, o livro que fica depois de Isaías. Localize aí na sua Bíblia e vamos ler agora aqui os dois versículos de modo atento para posteriormente entrarmos em discussão do significado, das implicações desses dois versículos. Jeremias 23, 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Márcio, aqui Jeremias está deixando evidente algum atributo de Deus, não é verdade? Que atributo é esse? Veja bem, o que você chama de atributo são algumas características peculiares de Deus, né? Só Deus possui. Então,
existem alguns elementos que nós possuímos, são elementos incomuns, a cognição, né, a voz e habilidades motoras, mas existem algumas características que somente Deus possui. E aqui nós estamos tratando de um texto, né, em Jeremias, que não é Jeremias que fala, né? Na verdade, é o próprio Deus que está dizendo, né? E a força desse texto é justamente essa. Porque, embora tenha sido relatada por Jeremias, é Deus se revelando, falando mais de si. Por isso que nós consideramos, muitas vezes, as pessoas não entendem, a palavra de Deus como uma revelação especial de Deus. Por quê? Porque aqui Deus está se revelando, falando um pouco mais de si mesmo, né? Olha, isso aqui é uma característica pessoal minha. Eu tenho essa característica. E aqui ele está trazendo um texto para nós, Jeremias nos traz um texto que, na verdade, é o texto, digamos assim, mais explorado quando nós queremos falar da presença de Deus, ou categorizar as presenças de Deus, dizer como Deus se faz presente entre nós, né? Então, esse texto aqui ele é muito importante para que nós possamos entender como é a presença de Deus. E é claro que nós não conseguimos entender plenamente. Isso aí, muitas vezes, nós não conseguimos conceber em nossa mente limitada, porque nós somos limitados. Mas esse texto aqui de Jeremias é, digamos assim, o princípio para abrir a compreensão de que Deus, ele possui uma característica diferente dos seres humanos na questão da sua presença. Tanto na presença geográfica, né, na sua presença de local, como presença em relação a todo o universo criado. Então, quando nós esmiuçamos esse texto, nós vamos encontrar um termo que não existe na Bíblia, que você já mencionou, que é o termo onipresença. Né? Nós usamos essa expressão, onipresença, na verdade é um termo que vem do latim, né? Oni quer dizer todos, né? Tudo, e presença, né? Vem de presença. Então, esse contexto aqui, dessa passagem, nós extraímos um ensinamento bíblico, né? Nós chamamos de onipresença, um conceito bíblico de onipresença, que é um atributo exclusivo de Deus, né? Então, esta passagem é que nos ajuda a construir, a entender melhor como Deus se faz presente entre nós. Agora, Fabiano, existem atributos que são exclusivos de Deus e outros que nós os temos. Berkhoff, que é um teólogo conhecido na área bíblico-sistemática, não gosta muito da palavra atributo, porque parece que significa ou implica em atribuir algo a Deus. Mas há outro sistemático chamado Miller Erickson, que diz, não tem problema, atributo é uma característica da divindade. Bom, antes de entrar na especificidade da onipresença, eu faço uma pergunta mais genérica, mais ampla. Está certo em atribuir nome ou usar uma palavra, ainda que ela não esteja no texto bíblico? Ou tudo bem porque o conceito está lá? Não, o mais importante é a questão do conceito, com certeza. Essa é até uma questão importante sobre hermenêutica bíblica, né? Nós precisamos guardar os limites do texto bíblico. A gente pode afirmar com certeza até onde o texto vai, né? Então, existem algumas pessoas que fazem a teologia do silêncio, né? Como a Bíblia deixa a brecha ali, então eu vou, está implícito mas não tem elementos claros. Quando nós vamos para essa outra área, que é a área de conceituação, né? Não, nós estamos trabalhando em cima de conceitos bem claros. E o conceito da onipresença de Deus, ele está presente em diversos textos, nós vamos ver alguns outros hoje apenas como texto de suporte, esse aqui é o nosso texto central de hoje, mas ele é um conceito. A teologia sistemática busca isso, né? É uma área da teologia, para quem está acompanhando o nosso programa aqui, em que ela busca um determinado tema ao longo de toda a Bíblia. E aí ela vai pegar tudo que a Bíblia diz a respeito daquele tema e ela vai
propor uma abordagem para aquele tema. Né? Então, aí a gente vai criando categorias e palavras que não existem no texto bíblico. Né? Mas cuja Cristologia, está clara. mas você tem ali... Então, milênio. Exatamente. São diversos temas teológicos, né? Termos e conceitos teológicos que vão surgindo do estudo da Bíblia para organizar o estudo da Bíblia. Márcio, então vamos depois dessa informação preliminar, vamos pensar um pouco melhor no texto. Que elementos, que informações há no texto que nos permitem claramente trabalhar o conceito da onipresença divina? O texto ele trabalha de maneira gradativa. Né? Quando você vai abrir esse texto, você vai expandir e trazer outros textos de suporte, ele trabalha alguns elementos bem específicos. Por exemplo, quando ele fala, por acaso não sou eu um Deus de perto, né? Um Deus bem próximo aqui? Então, esse termo usado aqui, esse próximo, essa proximidade que Deus usa no hebraico, é o karob, né? Se você olhar bem esse contexto, ele realmente dá o contexto de espaço geográfico, geograficamente. E a palavra aqui é um adjetivo, né? Estou próximo, estou perto de você. Isso deixa bem claro que Deus está falando que Ele está próximo de nós. Mas, ao mesmo tempo, o texto ele vai se ampliando. Ele vai e fala, não, eu estou próximo de você. Mas por acaso, e ele fala, por acaso eu também não sou Deus que vejo as coisas de longe, o texto também, ele coloca aqui, né? E não Deus de longe. Na verdade, aqui nós temos a questão de uma pergunta, mas longe de ser uma pergunta, é muito mais uma afirmação. Uma afirmação. Claro, é uma pergunta retórica, né? Então, quando nós olhamos aqui, então, primeiro é uma afirmação forte. E Deus está falando de si. Quer dizer, se fosse o profeta, nós teríamos, quem sabe, entender o contexto que o profeta está falando aqui, mas aqui está dizendo, disse Deus. E quando ele fala de longe também, então aqui entra um outro contexto, também geográfico, né? Então, quando você olha para esse texto, o texto está literalmente tratando de situações geográficas, né? Quando você avalia todo o contexto de Jeremias, né? Quando você olha toda a história por trás, né? E como o Fabiano mesmo estava mencionando, né? Na questão hermenêutica, né? Quando nós traçamos um método de estudo, né? Existem vários métodos, né, de estudo, né? O nosso método principal, nós nos valemos da palavra, do contexto aqui, da palavra, e também do contexto histórico. Alguns chamam isso de histórico gramático, gramático histórico. Existem vários outros métodos sobre estudar o fenômeno, outros estudam aí uma comparação com os conhecimentos científicos, né, que é o histórico crítico. Mas quando nós olhamos aqui no contexto histórico de Jeremias e nós olhamos tudo que estava se passando, né? O povo no cativeiro. Exatamente. Né? E duvidando da presença de Deus, talvez. Porque a presença de Deus estava lá no santuário. O santuário estava destruído. Quer dizer, quer dizer que eu estou aqui, então eu estou tranquilo, Deus não está me vendo. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, não é justamente essa ideia geográfica, né? Porque o povo estava em Jerusalém, agora vai para o cativeiro. Muita gente no exílio, né? Muita gente no exílio. E agora quer dizer que não, agora quer dizer que Deus está lá em Jerusalém. E Deus está falando, não, peraí. Geograficamente, quer dizer que eu estou lá, mas não estou aqui? Quer dizer, eu estou aqui também. É esse contexto geográfico que o texto traz numa primeira instância. Muito bem. Fabiano, a impressão que dá é que no versículo 23, quando Deus diz assim, sou Deus de perto, ele está enfatizando a sua imanência, né? Sou Deus de longe, ele está enfatizando a sua transcendência. Esses são elementos fundamentais na compreensão do Deus bíblico, não é verdade? Sim, sim. Há um outro texto que Davi escreve, o Salmo 139. Vamos lá. E que ajuda a ter essa visão total da Bíblia, que vai nos ajudar com esse texto aqui.
No Salmo 139, os versos 7 a 12, também é uma coisa retórica aqui, né? São diversas perguntas que Davi faz, a resposta está implícita, né? Ele pergunta, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. E se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, a noite será a luz à roda de mim, né? Ou seja, se eu pudesse me esconder na escuridão, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Nada pode nos impedir de estarmos na presença de Deus, né? Não há um lugar geográfico, como o Márcio estava pontuando, que é ali no Deus de longe, Deus de perto. Não há nenhum lugar que a gente possa ir. Deus está em todos os lugares. Então, essa imanência de Deus, essa proximidade de Deus com o ser humano, né? Em nenhum lugar nós podemos nos sentir abandonados por Deus. Ele sempre está colocando à nossa disposição o seu cuidado. Mas tem um outro aspecto desse texto também, né? Qual que é o outro aspecto? Não apenas o cuidado de Deus, mas a justiça de Deus também está ligado à questão da presença de Deus em todos os lugares, né? A presença de Deus pode me trazer tranquilidade, ou mas para aqueles, né? que não vivem de acordo com os princípios de Deus, estão praticando mal, né? Dificilmente um ladrão, é até um espanto para nós quando alguém vai roubar e a gente fala em plena luz do dia, né? Porque não é usual, o ladrão prefere estar escondido, né? Para praticar o mal. As pessoas preferiam que isso não fosse visto, mas isso não existe para com Deus, né? Deus está observando todas as coisas. Então, a justiça de Deus são outros atributos, não é o que nós estamos estudando hoje, né? Mas Deus como um Deus justo, isso também vai ser possível por causa da onipresença de Deus. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui, Márcio, que há todo um contexto de exílio, uma possível dúvida de que se Deus está, mas Deus não deixa brecha para essa dúvida. Ele diz, eu estou perto, eu estou longe, o que evidencia a sua proximidade, mas a sua diferenciação em relação ao ser humano. Mas e o verso 24? Aí parece que nós entramos de fato no conceito da onipresença, né? Quando o profeta diz, quando Deus diz, ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, temos aí o conceito de fato da onipresença divina? Olha, esse contexto que ele traz aqui, inicialmente, é geográfico. A palavra, o carobe aqui, ele tem um outro componente que é usado dentro do contexto geográfico. Então, o que mesmo o salmo que foi lido ali, para onde ele vai? Qual o espaço geográfico que você vai fugir da minha presença? Muito bem, a gente precisa avançar nessa diferenciação, nesse elemento. Amigos, Deus está em todo lugar, não podemos fugir da presença dEle. Isso é bom, porque o nosso Deus é amor. Você acredita nesse Deus? Vamos aprofundar o conceito da onipresença divina no nosso próximo bloco. Estamos de volta, lembrando que o nosso texto de hoje, Jeremias 23, 23 e 24, nos aponta para uma característica importante de Deus, que é a sua onipresença. Vimos no primeiro bloco que quando Deus diz que é Deus de perto, isso aponta para a sua imanência. E quando diz que Ele é Deus de longe, não se refere a um distanciamento dEle, mas a sua transcendência, a capacidade dEle ser independente da criação que Ele criou ou originou. Mas, Márcio, estamos falando agora há pouco no primeiro bloco sobre essa característica geográfica que é apresentada no texto. Isso é muito importante, mas não é só aqui que aparece não, né? Não é só aqui não. Esse contexto aqui de dúvida geográfica, né? O povo estava confuso, como falei antes, com relação se Deus realmente estava no santuário, porque a manifestação física de Deus para o povo era no santuário, no Santíssimo, né? E agora longe do santuário, quer dizer, onde está Deus? Então, essa palavra, como eu disse, o carobe aqui, ele dá para você o contexto geográfico. Assim como o salmista também coloca o contexto geográfico também. Obviamente que as implicações do texto são mais longe. Por exemplo, se você pegar no texto aí de Gênesis 37, 18, se você ler o que diz, a palavra é a mesma. Posso ler aqui? Pode ler, por favor.
De longe, Gênesis 37, 18. Isso. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. De longe. De longe. Essa palavra é a mesma. Né? Ou seja, a palavra aqui refere-se que eles estavam vendo longe. É claro que esse longe estava no alcance da visão deles. Nesse contexto é diferente, mas a palavra em si, longe, é a mesma. Dentro desse contexto geográfico, qual que é a lição que nós podemos tirar? Que existe a presença de Deus em vários lugares geográficos. Não importa onde você esteja, não importa onde você esteja. Ali está, lugar eu digo lugar geográfico, não importa se você está nos Estados Unidos, se você está no Japão, se você está na China, se está no Brasil, se está no Paraguai, se está na Argentina, a presença de Deus está lá. Ah, mas isso é óbvio. Deus ele está deixando isso bem claro aqui. Só que ele vai mais além, né? O texto está dizendo, né, quando ele vai e diz assim, no final da parte do verso 24, né, que eu não preencho os céus e a terra. Outra pergunta, né? Então aqui ele está indo um pouco, você percebe que ele vai geograficamente, ele fala de lá, ele fala daqui e agora ele parte para a terra. Né? E ele fala, peraí, mas você está falando daqui, de lá, mas por acaso eu não preencho toda a terra? Agora sim nós entramos no contexto de onipresença. Olha, eu estou aqui perto, eu estou longe e eu estou em toda a terra. Então aqui sim, finalmente, ele chega aqui, um conceito cunhado é multipresença, ele está presente aqui, está presente lá, e ele fala, eu estou presente. Eu também estou presente em toda a terra. Em toda a terra estou presente. Muito bem. Fabiano, na teologia nós entendemos a onipresença como a presença ilimitada de Deus em todos os lugares. Agora, eu queria entrar no outro aspecto que decorre dessa conceituação. Será que estar presente em todos os lugares é a mesma coisa que estar presente em todas as coisas? É bem diferente. É bem diferente. Veja, nesse texto que estamos estudando, e a gente está frisando muito essa questão geográfica, é a presença total no espaço, né? Deus ocupa esses espaços. Mas isso não quer dizer que Deus está nas coisas, né? Às vezes e o conceito é o conceito do panteísmo, né? Sim. De que Deus, tudo é Deus, né? As coisas materiais, bom, elas contêm a essência de Deus. Deus pode estar, por exemplo, na mesa, né? Existem manifestações religiosas mais na linha esotérica, né? Por exemplo, Deus está em toda a criação. Então, eu posso ter um contato com Deus através da natureza, né? Mas é um pouco mais sutil, né? A natureza é Deus, né? Ele está nas coisas, as coisas são Deus. Então, há essa distinção. A onipresença de Deus, ele está em todos os lugares onde nós estamos, nós podemos ter contato com Deus, podemos desfrutar do seu cuidado, a justiça de Deus vai alcançar todas as coisas, tudo é observado, nada é escondido. Mas isso não quer dizer que as coisas têm a essência de Deus e elas fazem parte de Deus. Deus é aquilo, né? Ele não existe em nenhum lugar. Então, essas duas características que você havia mencionado, a transcendência e a imanência, elas são muito importantes, né? Porque elas vão mostrar que há a possibilidade da manifestação pessoal de Deus. Deus, ele é uma pessoa também, né? E não apenas os objetos ou as coisas. Isso aqui é divino. Então, você vai observar que isso acaba tendo um problema. A lição importante que a gente tem uma das lições importantes que a gente tem da onipresença é esse acesso a Deus, né, no espaço. Algumas religiões, elas sacralizam o espaço e limitam a experiência com o divino naquele espaço. Então, se você quer ter uma experiência com Deus, você precisa sair de onde você está e ir até onde Deus está, né? E ao longo do texto bíblico, nós vemos o caminho inverso. Deus indo onde o ser humano está. Deus procurando estar próximo de nós, né? Muito interessante. Amigo, amiga, eu acho que isso você deveria anotar ali no seu caderno que você utiliza para tomar notas. Se por um lado a imanência mostra que Deus é próximo,
Por outro lado, a transcendência mostra que Deus é independente de nós. Nós não podemos incorrer no erro do panteísmo, que diz que Deus está em tudo. Mas também não devemos incorrer no erro do panenteísmo, que diz que tudo está em Deus. Não é isso que o texto bíblico está ensinando. Ô Márcio, o que o texto quer dizer então, quando você menciona o versículo 24, né? Não enche os céus e a terra? Bom, na verdade, a questão fica um pouco mais adiante, né? Ela fica um pouco mais complexa quando você olha todo o contexto. Então, nós começamos com a ideia de pontual, né? Geográfico. Está aqui, estou lá. Eu não encho toda a terra também? Só que quando você vai para Isaías 66:1, pega, por favor, Isaías 66:1. Aí você olha o contexto, agora o contexto ele fica muito mais dilatado. Nós começamos com a presença geográfica, partimos para a presença na terra, em toda a terra, e agora lê para nós Isaías 66:1 na sua Bíblia, diz lá o que diga. 66:1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso? Então, aqui a questão fica mais dilatada, né? Porque quando nós começamos dizendo o quê? Que Deus está perto, geograficamente perto. Ele está aqui, está perto. Aí depois, está na terra, em toda a terra. E agora, nós temos aqui um trono, onde o escabelo, em algumas traduções, o estrado, não é isso? E para quem nos assiste, aquela mesinha de centro, né? Nós colocamos confortavelmente o pé, é a terra. Então aqui nós temos uma visão mais ampla. Como se Deus tivesse aproximado tudo, não? Exatamente. Quando Deus coloca a sua presença, ele diz, amigo, eu estou aqui, mas eu não estou só aqui, eu estou em todo o universo. O universo todo está na minha presença. Então, quando nós entendemos esse conceito, nós começamos a entender que existem presenças diferenciadas de Deus. E eu vou explicar isso com muito cuidado. Porque, veja bem, essa presença onde Deus está aqui comigo e com você, essa presença nós chamamos de presença natural de Deus. Tá? Deus está presente porque isso... A sua criação não lhe escapa, não tem como nós não estarmos presentes em Deus. Agora, quando nós dizemos que Deus está em seu trono, em seu lugar, nós não estamos contendo Deus em um lugar. A presença de Deus não é contida a um espaço geográfico. Todavia, existem manifestações especiais de Deus em que Ele se diz presente de uma maneira especial. Né? Eu posso dar um exemplo bem conhecido como o exemplo da sarça ardente. Então, quando Deus diz para Moisés tirar ali a terra santa, porque a presença de Deus estava ali, né? Então isso quer dizer que Deus estava ali, mas não estava em outro lugar? Não. Nós acabamos de ver que a presença de Deus está sobre toda a terra. Quando nós vamos, por exemplo, para 1 Reis 8:27, nós temos claramente esse conceito. 8:27. 8:27, 1 Reis 8:27. Leia, por favor. Diz assim, ó, 1 Reis 8:27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A pergunta, de novo, é retórica. Pode, por acaso, um prédio conter Deus? De maneira alguma. De maneira alguma. O próprio céu não é suficiente. Não, você já viu que a terra não contém, né? A terra é o estrado do pé, quer dizer, não está. Mas aqui nós temos um conceito mais amplo, que Deus, embora haja essa presença, né? Ele se faz de maneira pessoal. Especial. De maneira especial. Por isso que, se nós tomarmos o conceito cru, rudimentar da onipresença, Deus está em todos os lugares? Sim, está em todos os lugares. Então, por que eu preciso ir para a igreja? Não é verdade? Eu não preciso ir para a igreja.
Deus está em todos os lugares, então não faz diferença onde eu esteja, se Deus está comigo? Não, não é assim. Então Deus elege momentos e lugares especiais onde Ele quer ter um contato conosco, comigo e com você. Embora Ele seja onipresente, a sua presença esteja além da terra, mas Ele elege momentos e locais especiais. Interessante. Eu acho que você poderia anotar ali no seu caderno, nos seus apontamentos, algo que é necessário lembrar neste momento. Nós não podemos ir para um extremo, achar que Deus está tão distante a ponto de defendermos o deísmo. Mas não devemos ir por outro extremo a ponto de achar que Deus está em tudo e defendermos o panteísmo. Então, essa visão equilibrada, correta, que os textos bíblicos lidos aqui apresentam, é fundamental para o conceito de quem é Deus e como Ele se faz presente. Fabiano, então o Márcio nos colocou aqui que Deus se faz presente de maneira específica em alguns lugares. Seria isso um forte indício? Você é um missiólogo, né? Seria isso um forte argumento para a necessidade que nós temos de adorar a Deus no templo? Foi construída uma experiência, né, em torno do que a gente chama de teofania, né, dessa apresentação especial de Deus, né? Esse é um assunto que ele realmente é desafiador, né? Ele vai nos colocar alguns argumentos, por exemplo, de lógica, né? Bom, se Deus é todo presente, né, então Ele não pode estar sentado nessa cadeira, porque se Ele sentar aqui, Ele desapareceu dos outros lugares, né? E aí é o cuidado da gente quando vamos tratar sobre a natureza de Deus, a essência de Deus, e a gente tentar limitar Deus de acordo com a visão que a gente tem de um ser pessoal como ser humano, né? O Márcio pontuou essa diferença dessa presença. Deus pode estar em todos os lugares, mas Ele pode estar em lugares específicos. E a igreja permite essa experiência com Deus, essa experiência especial. Deixa eu colocar um outro assunto, por exemplo, da oração, né? Paulo vai dizer, orai sem cessar. Em todo tempo você tem que estar conectado com Deus através da oração. Jesus vai fazer uma outra orientação sobre a orientação. Quando você for orar a Deus, entra lá no secreto do teu quarto e lá o Deus que te vê ali, né, vai ouvir a tua oração e ali você fala com Deus. Mas isso não exclui, né, todas as vezes em que estamos na presença de Deus. O texto que nós estávamos lendo aí da dedicação do templo em Salomão, né? Salomão faz essa retórica, né, da transcendência de Deus, mas ele continua na sequência dizendo, né, todavia atentas à oração que se faz aqui nessa casa. E quando as pessoas em todos os lugares estiverem aqui, puderem estar aqui orando, o Senhor ouça essa oração. Então, essa ligação especial com Deus é muito importante. E tem um conselho bíblico, né, de Hebreus, capítulo 10. Verso 25. Hebreus 10, 25. Essa é uma orientação aos cristãos, né? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Então, alguns já deixavam de estar na reunião cristã e quem estar sabe nesse momento de motivado, culto, Deus está em né? todo lugar, não precisa ir para o templo, né? Exatamente. Não deixe. Quanto mais vamos nos admoestar uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós temos essa necessidade de elegermos um momento especial. Não é o tema de hoje, né? Nem o texto que a gente está utilizando, mas quando você vê lá na Semana da Criação, Deus escolhe um dia especial, inclusive, olha, hoje é um encontro especial. Não que Deus não estivesse todos os dias conosco, né? Mas esse aqui é um dia especial, ele vai ter características especiais, porque isso aqui precisa alimentar a fé de vocês e alimentar o nosso relacionamento. Ô Márcio, obviamente a onipresença divina é uma das características, dos atributos exclusivos de Deus. Que outro atributo é exclusivo de Deus? É uma pergunta genérica. Talvez o nosso amigo está perguntando lá. Onipresença, que outro atributo? Existem algumas implicações diretas, por exemplo. Se você diz assim, ele está presente em todos os lugares, obviamente, se ele está presente em todos os lugares, ele sabe de tudo que acontece. Então, não dá para dissociar a onipresença da onisciência. Não dá. Não.
E se ele está presente em todos os lugares, ele está presente o tempo todo, aí você entra também no aspecto da eternidade, ele não está contido, ele não se contém, aí você entra no outro debate, né? Que é a questão da eternidade de Deus, ele não se contém no tempo também. Então, como é que nós vamos... Então, você entende que isso tem o que nós chamamos de um efeito de escalada, um ripple effect, né? Que vai afetando outras doutrinas, e você precisa encaixar muito bem para você não distorcer todo o seu conceito. Esse assunto é muito importante, não temos que lidar com ele com mais tempo. Vamos fazer isso no próximo bloco. Amigos, já ficou claro para nós que Deus está presente e há uma intencionalidade de Jeremias, ele usa um vocábulo que lembra a geografia. E finalmente, ela no versículo 24 diz que de fato Deus não está apenas lá e cá, Ele está em todo lugar. Isso é fundamental para nós confiarmos num Deus que nos acompanha sempre e em todo lugar. Vamos avançar nessa ideia das implicações disso para a nossa vida no próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco do nosso estudo de Jeremias 23 a 24. Estamos tratando da onipresença de Deus. Márcio, no bloco anterior, estamos tratando da conexão que há entre este atributo ou característica com outros. Você mencionou a onisciência, a eternidade. Vamos explorar um pouco mais esse assunto, por favor. Existem vários estudos, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não conseguimos compreender profundamente isso aí. Nós podemos ver o que está sendo revelado aqui. Mas como Deus revela que Ele está, não somente geograficamente, mas em toda a terra, obviamente, e a terra como estrada dos pés, conforme Isaías nós lemos, nós podemos entender, então, se Ele está presente, então, obviamente, Ele sabe de todas as coisas. Né? Ele sabe. Ele sabe por quê? Porque Ele está presente. Aí nós partimos para outro conceito, né? Que nada pode conter Deus. Deus é incontido, né? Por isso que nós não adotamos a ideia do panteísmo, que nós não poderíamos conter Deus em nada. Aí vamos limitar os objetos onde estaria, né? Aí nós iríamos limitá-lo, né? Embora nós reconheçamos a presença especial, mas nada pode conter a Deus, nem a casa, quanto menos a casa construída pelo homem. Né? E aí nós partimos para aquela outra ideia, se nada pode conter a Deus, então Deus é infinito. E se Ele é infinito, se nada pode conter a Deus, nem mesmo o tempo pode conter a Deus, então Deus é eterno. Agora, a grande dificuldade é quanto mais você caminha nessas conclusões, mais distante você coloca Deus. E nesse aspecto importante para nós, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, é que Deus, embora seja esse Deus de todas essas características que nem mesmo os teólogos nós conseguimos entender, é um Deus que Ele vem em sua manifestação de maneira pessoal, de maneira local, quando Deus se revelou para Moisés na sarça ardente, quando Deus se manifestou no santuário. E com a eliminação do santuário, hoje nós temos uma outra manifestação de Deus. Essas manifestações desse Deus eterno, infinito, né? Desse Deus onipresente, onisciente, essas manifestações, todas elas trabalham com um propósito único, que é chegar e poder se relacionar com o ser humano. Embora ele seja um Deus infinito, onipresente, onisciente, o que ele mais anseia é estar próximo de mim aqui, geograficamente. E nós temos, através do sacrifício de Jesus Cristo, né, e nós entramos num outro conceito, a habitação especial de Deus, que antes era no santuário, que antes era na sarça ardente, através do sacrifício de Cristo, agora Deus habita em mim. Então, agora eu passo a receber a presença especial de Deus. Ou seja, eu me torno um templo de Deus, né? De acordo com o pastor Elias Brasil, em sua dissertação doutoral, todos os locais que recebem a presença especial de Deus é chamado templo, chamado santuário. Então, agora, o ser humano recebe a Deus em si. Né? Então, você percebe que
Todo aquele distanciamento, na verdade, e isso é incompreensível ao ser humano, agora Deus vem e habita no ser humano de uma maneira especial. Ou seja, a presença de Deus é uma bênção para o ser humano, é algo maravilhoso, é algo que transforma, é algo que enche a vida da pessoa, não somente na presença especial, na habitação pessoal, mas também, como o Fabiano falou, na congregação dos irmãos, quando eles se juntam, 2 ou 3, quando eles se congregam sobre o mesmo nome, sobre o mesmo Deus. É algo maravilhoso e compreensível, não dá para destrinchar. Então, Mateus capítulo 18, né? Verso 20, Jesus vai dizer, né? Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou junto deles. Ô Fabiano, na tua perspectiva, na leitura que você faz da Bíblia, qual o impacto que esta característica de Deus, a onipresença, provoca em outras características divinas? Sejam naquelas que são comunicáveis e aquelas que são exclusivas de Deus. Tem mais uma característica que outra dessas expressões que vieram do latim, né? Que é a onipotência de Deus. Se ele consegue estar em todos os lugares, por causa disso ele consegue saber todas as coisas. Como isso é possível, nós perguntamos. É porque a Bíblia afirma que Deus pode todas as coisas e nisso nós descansamos. Agora, a questão é, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, esse Deus pode ser um perigo para o universo. Então, tem pessoas que têm medo de Deus. Medo de que Ele está olhando tudo que eu estou fazendo. Medo de que Ele está em todos os lugares onde eu estou. Medo de tudo que Ele pode fazer comigo. Há uma teologia do medo. E como curar esse medo? Quando nós vamos para uma outra característica de Deus. É a primeira carta de João, capítulo 4. Lá no finzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse. Sim. E aqui é uma definição, um texto claro que define também a natureza de Deus, característica de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor. É esta outra característica de Deus que nos faz descansar de que Deus possua todas essas outras características. Né? No caso daquele que está buscando uma experiência de amor, o amor como característica da sua própria existência, vai encontrar isso em Deus. Né? E essa pessoa vai descansar em Deus. Né? O fato de Deus poder estar onde eu estou, isso me traz paz. O fato de Deus saber tudo sobre a minha vida, isso me traz paz. O fato de Deus ter todo o poder, isso me traz paz. Então, as características de Deus, ao longo do texto bíblico, elas são todas harmônicas. Né? E elas trazem um equilíbrio. No caso de um ser humano, quando ele alcança uma determinada posição de poder, por exemplo, já é perigoso tudo que ele pode fazer. Né? E a gente vê isso nos contextos políticos ao redor do mundo. Né? Mas não no caso de Deus. No nosso relacionamento com Ele, nós podemos ficar tranquilos. Essa é uma das outras características de Deus que é impactada. Esse contexto que ele está falando, que nos dá essa tranquilidade, é devido à imutabilidade de Deus. Deus não muda. Outra característica de Deus. Se Ele te ama hoje, Ele te ama amanhã, Ele te ama depois, e depois, e depois. Ele é o mesmo. Ele mesmo diz, eu sou o mesmo. Sim. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, você pode confiar hoje. Se você confia hoje, você pode confiar amanhã, porque Ele não muda. Muito interessante a gente dosar a compreensão para que não haja essa dificuldade da pessoa. E você que está ali em casa, nos acompanhando, vamos ler um texto bíblico aqui que lembra o que o Fabiano disse, Êxodo 34, 6 e 7. Esse texto aqui é fundamental e é essencial para a compreensão de um Deus que tem no amor a sua característica essencial. Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, falando de Moisés, clamou o Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus é amor. Isso não vai mudar, imutabilidade. Então, aí está a base para compreender quais as intenções dele ao ser onipresente, onisciente, né, e onipotente.
Amigos, muito interessante esse estudo. Agora, que diferença faz isso na minha vida? Independente de quem eu sou, pode ser bom para mim saber que Deus é onipresente? Em que sentido? Isso aí traz um conforto tremendo, porque não importa as dificuldades que eu passe no meu dia, eu sei que aquele que me ama e que não muda, ainda que eu não o ame, ainda que eu esteja de mal com ele, não tenha feito a minha parte, ainda que eu o rejeite, esse que me ama, ele vai estar em todos os lugares buscando o meu melhor. Ele vai estar sempre ali, disposto a me amparar, a me acolher. Embora nós vivamos num mundo de pecado, num mundo manchado pelo pecado, é bom saber que você tem alguém que te ama e que é o melhor de você em todo tempo, em todo lugar, e que isso não vai mudar, por pior que você seja, por pior que você tenha feito, por pior que você tenha falhado. E outra, não é qualquer pessoa que me ama e me quer bem. É uma pessoa todo-poderoso, que sabe todas as coisas. É essa pessoa que está ali pertinho de mim, a quem eu me relaciono de maneira pessoal. Fabiano, mas esse conceito é essencial para a nossa vida. Acontece que, às vezes, nós nos distanciamos de Deus. E parece que esse distanciamento cria em nós um sentimento de medo. Aí, de repente, eu aprendo que Deus está constantemente em todo lugar. Acontece que eu ando em lugares que não são do gosto, da vontade dele. Como é que eu faço como cristão, como filho, como filha de Deus? Pode ser a pergunta de alguém que nos acompanha. Como é que eu faço para eu aprender a confiar, a voltar aos caminhos de Deus, sabendo que Ele está em todos os lugares, que Ele é onipresente? Nós precisamos ter essa reprogramação da nossa mente, sabe? Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu me torno consciente da presença dEle comigo. Então, inclua na sua rotina tempo para Deus. Ele tem todo o tempo para você. Você precisa passar a aproveitar esse tempo que Deus oferece para você. E tem um outro aspecto, confiar nas promessas de Deus. Tem um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, é o último texto desse Evangelho, e Jesus faz uma promessa. Certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com a gente nos dias bons, nos dias ruins, nos dias em que nos sentimos confiantes, nos dias em que nós estamos temerosos. Essa promessa de Jesus, Ele está conosco. E Ele pode fazer essa promessa porque Ele pode cumpri-la, né? Porque Deus é onipresente. E aqui tem um outro aspecto, né? Quando lá em Mateus capítulo 1, Maria recebe a notícia de que vai gerar Jesus, né? O anjo dá uma orientação específica a respeito do nome, né? Emanuel, o nome de Jesus, conosco. Deus conosco. Ele é onipresente, sempre vai estar conosco. Tem um livro que me ajuda muito no meu relacionamento com Deus, até recomendo para as pessoas em casa, os nossos telespectadores, que façam a leitura desse livro, Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, Ellen White. E a autora, num determinado momento, ela diz o seguinte, por causa da imutabilidade de Deus, nós não devemos basear o nosso relacionamento com Deus em cima dos nossos sentimentos, mas em cima das afirmações que Ele faz. E a afirmação que nós estudamos é que Deus está presente. Ele está conosco incondicionalmente. todo o tempo. Então, eu não estou sentindo Deus comigo agora. Eu oro e parece que Deus não ouve minha oração. Deus está aí com você agora. Deus está ouvindo a sua oração. Em todo momento que você precise da presença de Deus, pode contar com ela. Independente se você sinta ou não. Isso é uma promessa. Isso faz parte de quem é Deus e do caráter de Deus. Márcio, qual a importância, na tua perspectiva, deste atributo de Deus para uma pessoa que está distante de Deus, que precisa se relacionar melhor com Ele, que tem que voltar? Você falou, né, da importância da mediação ou da conexão desse atributo com outros. Falamos do amor, falamos da imutabilidade. O que dizer para essa pessoa que aceitou, logicamente, esse assunto, mas que tem dificuldades em se aproximar de Deus? Deus não é uma pessoa
não é alguém de quem você deve ter medo. A presença de Deus não é para causar medo. Não, de maneira nenhuma. A presença de Deus é justamente o contrário. É para eliminar o temor e o medo do coração do homem. Bom, esse é o contexto de Jeremias, né? Eles estavam com medo, distante de Deus. Exatamente. Porque veja bem, quando o homem se separa de Deus, quando ele se separa de Deus, as seguranças e as garantias que ele tem, obviamente, a segurança e a garantia que todo ser humano tem é a garantia que Deus nos dá. Maldito é o homem que confia no homem. As promessas que nós temos são as promessas de Deus. Toda vez que nós lançamos mão das promessas humanas, o nosso sentimento, invariavelmente, no final das contas, serão sentimentos vazios. Frustração, né? Frustração, desapontamento. Por quê? Porque ser humano é criatura, com um elemento, um ingrediente a mais, que é o pecado. Agora, quando nós confiamos e acreditamos nas palavras de Deus, vou fazer uma pausa aqui. Não importa onde você esteja na sua vida, não importa. Você pode estar na pior situação, você pode estar na melhor situação, você pode estar enfrentando um divórcio, você pode estar enfrentando um divórcio, você pode estar enfrentando um problema com alcoolismo, com droga, com depressão. Não importa onde você está, você vai ter que acreditar em alguma coisa. Você vai ter que acreditar em uma promessa. Ou você vai acreditar na promessa do médico, ou você vai acreditar na promessa do seu psicólogo, do seu psiquiatra, ou você vai acreditar na promessa da novela das 7, se você assiste novela. Em alguma coisa você vai ter que basear a sua expectativa de que aquilo vai se resolver. Você vai confiar na palavra de alguém. E a importância que eu falo é essa. Quando nós confiamos na palavra de Deus, a presença de Deus, o caráter de Deus, nos remete a alguém que nunca falhou, alguém que é maior que nós, maior que os problemas, que está vendo todas as circunstâncias. Se uma pessoa está envolvida num divórcio, o que ela vê? Ela vê aquele espaço geográfico ali. Se uma pessoa está envolvida numa crise financeira, o que ela vê? Ela vê somente aquele momento aqui. Mas Deus não. Enxerga além, né? Exatamente. Só ali. Mas Deus não. Quando você recorre a Deus, Deus já conhece todo o contexto. Todo mundo conhece toda a situação. E essa pessoa tem muito mais condições de auxiliar a mim, a você, em nossas lutas e dificuldades. Muito bem. É verdade. Nós aprendemos hoje, muito obrigado, nós aprendemos hoje, amigos, que Deus está presente sempre, em todos os lugares. Nós aprendemos também que existe alguém, existe um Deus, que está acima das nossas percepções. Aprendemos que, embora Ele esteja perto, Ele é diferente, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável. Por tudo isso, Ele é capaz de nos ajudar. Aprendemos também que se Deus está presente em todos os lugares, aí onde você está agora, neste momento, você pode se ajoelhar e começar uma vida de comunhão com aquele que, fundamentado em seu amor, quer alcançar a sua vida e quer transformar a sua vida e a vida das pessoas a quem você ama. Esse é o nosso Deus. Que bom que você esteve conosco estudando Jeremias 23 a 24. Esperamos você no próximo encontro do programa Teólogos.